Bom dia, são 7h53, quinta-feira, 2 de julho. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Só no ano passado, 802 servidores civis da União tiveram que se aposentar porque atingiram a idade máxima de 70 anos. Nesta quarta-feira, o Senado aprovou um projeto de lei complementar que estica o limite para a chamada aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade para ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União já é regra desde maio, quando foi promulgada a PEC da Bengala. A regulamentação dessa emenda constitucional estende o direito para todos os servidores civis da União, dos estados e dos municípios. As nossas estimativas mostram que o governo nas três esferas como um todo, vai economizar mais de R$1 bilhão por ano com o tempo da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. O senador José Pimentel é a favor da proposta, mas teme que ela seja declarada inconstitucional por vício de iniciativa. O Constituinte de 88 determinou que é competência privativa tratar de aposentadoria. No caso do servidor civil da União, é privativo da Presidência da República. O senador Randolfo Rodrigues apresentou emendas retirando do texto os servidores do Judiciário e do Ministério Público. No caso do Ministério Público dos Estados e no caso do Judiciário, irão impedir a reoxigenação e irão, em vários estados do país, perpetuar estruturas, manter por mais 5 anos, estruturas de poder carcomidas que poderiam e deveriam ser sucedidas. A senadora Vanessa Graziotin também não estava plenamente de acordo com a matéria. Acho que nós não deveríamos dar o mesmo tratamento aos ocupantes de cargos de indicação política para aqueles que passam em concurso público. Apesar dos questionamentos, muitos ressaltaram os aspectos positivos do projeto de lei complementar. Com a mudança na expectativa de vida da população brasileira, nada mais justo do que fazer essa adaptação. O mundo mudou, a demografia mudou, as pessoas são ativas a partir dos 70 anos. Não teria cabimento algum que só o Supremo Tribunal Federal se beneficiasse dessa aposentadoria. O projeto foi aprovado por 59 votos a favor e 5 votos contra. Os senadores incluíram os defensores públicos que tinham ficado de fora do texto original. Já as 2 emendas do senador Randolfo Rodrigues foram rejeitadas. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Também estava na pauta desta quarta-feira um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. A matéria aumenta o tempo de internação dos menores de idade que cometem crimes. Hoje, as medidas socioeducativas duram no máximo 3 anos. O senador José Serra, que é o autor do projeto, defende que menores infratores possam ficar internados por até 10 anos. Já o relator, que é o senador José Pimentel, defende uma internação máxima de 8 anos. Ele pediu que o projeto fosse votado na noite desta quarta-feira para fazer um contraponto com a redução da maioridade penal, que está sendo votada na Câmara. O presidente Renan Calheiros anunciou que seria criada uma comissão especial para debater todos os projetos que tratam de punições a menores infratores. Ele também anunciou uma reunião de líderes para terça-feira para debater o tema. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos, como homicídio doloso, sequestro, estupro e latrocínio. A matéria ainda vai ser votada mais uma vez pelos deputados. Caso seja novamente aprovada, vem para o Senado. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião marcada para as 10 horas. Na pauta, a chamada Lei de Migrações, que atualiza as regras para a entrada de estrangeiros no país. Censura, perseguição política, ausência de direitos constitucionais. Marcas do período em que os militares ocuparam o poder no Brasil. Foi nessa época em que nasceu o Estatuto do Estrangeiro. O atual Estatuto dos Estrangeiros é uma lei de 1980, um período muito fechado da nossa história. Uma lei baseada em doutrinas como a doutrina de segurança nacional. Ou seja, o estrangeiro é visto mais como um intruso que tem deveres
e tem imposições do que efetivamente um partícipe da construção histórica, da construção social do país. O Senado tem agora em mãos uma proposta com foco na acolhida humanitária. O projeto, que em linhas gerais trata da entrada e permanência de estrangeiros no Brasil, também regulamenta a situação dos residentes fronteiriços, que são aqueles que trabalham no Brasil, mas moram em países vizinhos. Cria mecanismos de proteção ao apátrida, pessoa que não tem nacionalidade alguma. Regula o asilo político e estabelece novas regras para os tipos de vistos concedidos. Uma das críticas ao projeto é de que, ao facilitar a vinda de estrangeiros, a mão de obra local sofreria com a disputa por vagas de trabalho, aumentando o desemprego. Nos últimos 5 anos, o número de imigrantes no Brasil cresceu de 1.413.000 para 1.870.000. Pessoas não procuram o nosso país simplesmente por um desejo ou por um capricho. Procuram porque querem e desejam ter acesso e direito à prosperidade, a emprego, a trabalho, à vida, à felicidade, enfim. A lei, portanto, ela trata de todas essas questões e ela foca, sobretudo, na preocupação do acolhimento. A Comissão de Agricultura realiza audiência pública daqui a pouco para discutir o processo de registro de agrotóxicos no país. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, foi convidada para a audiência, mas não poderá comparecer. Também foi convidado o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ivo Bucareschi, e o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins da Silva Júnior. Não se pode imaginar que o Brasil, que é um país de zona tropical, vá dispensar o uso dos defensivos agrícolas, porque, diferente do hemisfério norte, como a Europa ou América do Norte, o clima lá, com neves e temperaturas muito baixas, se encarrega de matar muitos dos problemas que nós temos aqui. É lagarta, é gafanhoto, é ferrugem asiática, uma série de outras pragas que atacam a lavoura. Então, você precisa usar desses mecanismos de produtos agroquímicos para combater essas pragas e salvar a produção. A pessoa, quando diz que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, precisa dizer quanto nós produzimos de soja, quanto nós precisamos de milho, quanto nós precisamos de arroz. Então, e quanto aumentou a safra no último ano, ou nos últimos 5 anos, ou nos últimos 10 anos, em relação a uma área plantada menor. Então, nós estamos protegendo as florestas, as áreas, produzindo mais no mesmo espaço. Então, isso é sustentabilidade. E os produtos usados têm que ter controle rigoroso do ponto de vista dos órgãos reguladores, entre os quais a nossa Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na segunda reunião de trabalho, a Comissão da Reforma Política aprovou o primeiro projeto. Na prática, o texto acaba com as coligações nas eleições proporcionais e pode dificultar a vida dos pequenos partidos. Hoje, um pequeno partido pode eleger um vereador ou deputado, mesmo que tenha recebido menos votos que o adversário. Isso graças às coligações, um sistema em que os votos de todas as legendas que formam uma chapa vão para o mesmo bolo. A Comissão da Reforma Política aprovou um projeto que muda as regras das eleições proporcionais. Se quiserem, os partidos até podem se coligar, mas na hora de fazer as contas e dividir as cadeiras no Legislativo, é cada um por si. A somatória deles não vai valer para nada de voto. Cada partido terá somado seus votos individualmente. Não, isso eu entendi. Se um partido conseguir o coeficiente, ele fará o deputado. Se os outros 4 não conseguirem, ele não fará o deputado. Havia 2 propostas. A primeira permitia que partidos com menos votos disputassem as sobras das cadeiras que não foram ocupadas pelas grandes legendas. Mas a Comissão da Reforma Política aprovou uma regra mais dura. Só pode participar do rateio quem alcançar o quociente eleitoral. Na prática, é o fim das coligações e uma pancada nos pequenos partidos. Os pequenos partidos querem ser grandes. Eles têm que ter barreiras, tem que ter vida própria, tem que ter identidade própria.
se coligar para poder disputar uma eleição, debater, tudo bem, mas eles têm que ter seus próprios votos. O senador Randolph Rodrigues é do PSOL. Na Câmara, o partido tem apenas 4 deputados, 0,7% do total. Mesmo em uma legenda pequena, o parlamentar defende a proposta. Eu sou de um pequeno partido e eu acho que partido existe para disputar poder político. Partido não pode existir para ser sigla de aluguel. A comissão aprovou um requerimento de urgência e o projeto que acaba com as coligações nas eleições proporcionais segue direto para o plenário. O relator da reforma política, senador Romero Jucá, apresentou nesta quarta-feira outras 3 propostas. Uma trata da cassação de prefeitos, outra cria federações de partidos e a terceira estabelece limites para as doações de empresas aos candidatos. Os repasses ficam limitados a 7% dos gastos que o político declarar à Justiça Eleitoral. O presidente da República em exercício, Michel Temer, vetou integralmente o projeto que estendia ao natimorto, a criança que nasce sem vida ou morre durante o parto, o direito a registro com nome e sobrenome. O governo alegou que a mudança poderia levar a interpretações contrárias ao que está consolidado pelo Código Civil, podendo alterar, inclusive, o direito sucessório. Com isso, a certidão de natimorto continuará tendo apenas o nome dos pais e data do óbito. Ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Enquanto isso, fique com a nossa programação.